Olá, tudo bem? Espero que estejam todos e todas debaixo da graça do nosso Deus. Hoje vamos discorrer sobre a avareza. Entender se é possível o homem rico se salvar. No decorrer da nossa fala, as coisas vão se aclarando. E no final da nossa fala, a gente dá o nosso parecer. Quando se fala avarento, o que se define uma pessoa avarenta? Avarento, de modo geral, é uma pessoa sem sensibilidade, solidariedade, empatia, compaixão, piedade e ternura. Ou seja, é alguém totalmente desprovida dos valores do reino de Deus. Lembra quando Jesus diz: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Pois é. O grande escritor Machado de Assis escreveu uma matéria de jornal e que depois virou um livreto com o título A Conversão de um Avarento. Neste livro ele conta a história de um comerciante de nome Gil Gomes, um homem de 52 anos, o qual era dono de uma loja de colchões que lhe rendia bons lucros. Contudo, a cama deste homem era um velho sofá de palhinha. A mobília da sua casa eram duas cadeiras, uma delas quebrada, uma mesa de pinho e um baú. Ou seja, o Gil Gomes, personagem de Machado de Assis, vivia sem conforto nenhum. Não usufruía de seus bens, porque seu único objetivo era juntar dinheiro. Seu amor estava totalmente no dinheiro. Lendo Machado de Assis, me lembrei da passagem de Mateus 6, que diz que onde estiver o coração, ali também o seu tesouro. E mais à frente diz que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, quando o ser humano idolatra o cash, o lucro, em detrimento das pessoas, ele se torna escravo da posse e distante do reino de Deus, longe da vida. O escritor inglês Charles Dickens escreveu um livro que em português recebeu o título Um Conto de Natal. Nesta obra ele conta a história de um homem avarento que sua preocupação se baseia em maximizar o lucro e minimizar as despesas. Pagar salários miseráveis aos empregados, economizar com insumos e se preocupar com a bolsa de valores. O personagem avarento se chama Scrooge. Ele odeia feriado porque esse tira a possibilidade de lucro. Não ajuda nas obras sociais, alegando que não é responsabilidade dele contribuir com famigerados. E ainda acrescenta que se tem muita gente passando necessidade, que morram. Assim se resolvem os percalços. E aí vem a pergunta, será que realmente tem gente tão cruel como o personagem de Charles Dickens, o Sr. Scrooge? Vamos lá. No início da pandemia de Covid-19 no Brasil, um empresário postou em sua conta do Twitter que não se importava se 5 ou 7 mil pessoas morressem. O importante é que sua rede de hamburguerias continuassem abertas, funcionando normalmente e gerando lucro. E alguns outros empresários continuaram a defender a mesma linha de pensamento. Agora o Brasil soma mais de 50 mil mortos. E esses senhores não mudaram de posicionamento. Sabe por quê? Eles não conseguem ter empatia, não possuem os valores do reino de Deus. Então nós precisamos entender que o problema do jovem descrito no capítulo 18 de Lucas era a avareza. Ele estava aprisionado pelo dinheiro, por suas posses, como o Senhor Scrooge. Ele não tinha o desejo de ajudar os pobres.
A questão não é venda tudo e siga-me. O mal daquele jovem era o apego às posses, ao lucro. Tem uma outra passagem bem conhecida de um homem rico que havia produzido muito. E sua única preocupação era construir novos celeiros para armazenar sua colheita. Quando de repente Deus lhes diz: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, que ficará com o que você preparou? Essa passagem está em Lucas 12, 18 a 21. Muitas pessoas passam a vida inteira pensando só no lucro, só em juntar dinheiro. Não pensam nas pessoas, não pensam na própria família, perde a esposa, perde os filhos, porque o seu amor está totalmente no dinheiro, no lucro, na avareza. E aí chega um momento que a vida cobra. E aí pode ser tarde. No tanto, Scrooge teve tempo para mudar a rota da sua vida e no final da história tornou-se um homem com os valores do reino de Deus, tratando seus empregados com decência e contribuindo com as instituições sem fins lucrativos. Portanto, enquanto se tem vida, haverá oportunidade de abandonar a avareza. Em Lucas 18, 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, o reino de Deus é para todos quantos queiram participar, sem discriminação alguma. Vale ressaltar que haviam pessoas com posse que ajudavam na obra de Jesus. E depois na dos apóstolos, como está descrito nos livros do Novo Testamento. Portanto, a questão não é ser rico ou pobre, e sim ter os valores do reino de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu quero deixar claro que a avareza não se trata de uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, e sim a pessoa amar o dinheiro, amar as posses, colocar seu tesouro nas posses. As posses estão acima da família, está acima dos filhos, da esposa, dos parentes, dos amigos, e está acima do seu próprio conforto, está acima do altruísmo, da solidariedade. Esse que é o grande problema. Então, enquanto há vida, há tempo para mudar, há tempo para deixar a avareza de lado, há tempo para ter sensibilidade com as pessoas e não dizer: não importam quantos morram, o importante é que a minha empresa continue crescendo. Esses não têm os valores do reino de Deus. Mas aqueles que agem com solidariedade, com empatia, com amor, com ternura, esses têm os valores do reino de Deus. Então lembre-se, o reino de Deus é para todos quantos queiram fazer parte, todos quantos queiram guardar os seus valores. Então, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.